Boa tarde, boa noite, bom dia. Estou cumprimentando você, né? Com um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Depende do horário que você está assistindo essa live. Eu agradeço a você a sua atenção, a sua paciência, a sua disposição, né, em ouvir os ensinamentos de Deus neste canal. Verdades eternas invencíveis. Que Deus, pela sua misericórdia e pela sua bondade, Ele está permitindo que nós estamos em condições de gravar essas gravações, né, esses ensinamentos que vêm de Deus, e esse canal está aqui nessa mídia importante no tempo de hoje, né, que é a internet e esse canal, né, que é o YouTube, que é uma mídia que possibilita você colocar aquilo que é bom para a humanidade, né? E a verdade, não existe nada melhor para um homem do que a verdade, né? A verdade às vezes dói, às vezes machuca a gente, a verdade às vezes vem contra o que nós pensamos, o que nós aprendemos, mas a verdade ela é insuperável. A verdade ela vem de Deus. Deus é verdade. E o que o homem precisa para nós resolver os nossos problemas dessa vida são verdades. E de preferência que sejam verdades eternas e invencíveis, verdades que vão ser perenes pela eternidade. Né? O que nós aprendemos aqui nesse canal através da palavra de Deus são verdades que não depende de você crer e deixar de crer, de você concordar ou deixar de concordar. São fatos estabelecidos por Deus e que nós vamos passar por isso. Então é melhor. Agora, o sábio, a Bíblia diz, o sábio é a gente ouvir, procurar entender, né? E quando nós entendermos como é o plano de Deus, como é as verdades que a obra de Deus, como é que Deus fez, Deus está fazendo, Deus vai fazer no futuro, se nós abraçarmos essas verdades e nós andarmos consonantes a ela, é para a nossa felicidade. Provavelmente aqui na Terra, muitas vezes, por causa da verdade, nós vamos sofrer também algumas coisas aqui na Terra, como disse Jesus, né? Sereis perseguidos por causa da verdade, por causa da, nós às vezes vamos sofrer alguma coisa por causa da verdade, não por causa dos nossos atos malignos, né? Não, por causa da verdade, porque a verdade vai nos libertar do pecado, das coisas que são contra Deus, né? Então, graças a Deus que nós estamos tendo a felicidade dada por Deus de nós encontrarmos um canal, um meio que Deus permitiu que assim fosse, para nós conhecermos as verdades que são de Deus, verdades eternas. Então eu dou graças a Deus, espero que todos nós estamos ouvindo, estejamos com saúde, né? E que possamos, Deus nos dá muito tempo ainda para nós acompanharmos os ensinamentos de Deus agora no final dos tempos, né? Porque diz na Bíblia que nós estamos vivendo, como na outra live aí, se você ouviu, nós vemos que nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho. Então, nós estamos vivendo os últimos dias da existência da humanidade na Terra. Agora, nós sabemos que esses dias não são dias do homem, né? Dias nossos, né? De 24 horas, né? São dias de Deus, né? Então, nós não sabemos ainda quanto tempo ainda resta para a humanidade, né? Não é, portanto, nós ficarmos preocupados com o fim do mundo, com essas coisas. Não é para a gente ficar preocupado. Cristo está trazendo essas verdades para nós termos confiança, né? Sabemos que existe um Deus, criador de todas as coisas, que está no controle de tudo. Né? Ok? É que nós devemos ser diante de Deus, nós devemos ser que nem as crianças, né? Como os bebês, as crianças são diante dos pais, né? As crianças não têm preocupação se a conta de água está cara, se o preço do supermercado aumentou, se o imposto agora vai aumentar, né? Se está faltando emprego. Você não vê as crianças preocupadas com isso, né? Porque as crianças elas confiam nos pais, né? Ela sabe que o pai dela está lá cuidando de tudo, tudo que o pai dela precisa, o pai dela procura atender ela, né? Ok? Então nós devíamos ser diante de Deus também, como as crianças diante dos nossos pais, diante dos filhos aqui, diante dos pais. Nós devemos confiar nossa vida nas mãos de Deus, né? Saber que nada vai nos acontecer se Deus não permitir. Isso aí tem que entender. Deus, o Deus revelado na Bíblia, é o Deus Pai Todo-Poderoso. Não existe nenhum ser maior que Ele que possa impedir Deus de fazer o que Ele quiser. Então, se Deus quiser que você viva mais 100 anos na Terra, ninguém vai tirar a sua vida. Nem pode levantar uma guerra. Diz lá no Salmo, lá tem um versículo que diz assim, mesmo que uma guerra se levante contra mim, não temerei mal algum, né? Porque pode levantar uma guerra. Se Deus quiser poupar a sua vida, ninguém pode tirar a sua vida. Né?
Ok? Então nós devemos ter confiança em Deus, de que nós estamos nas mãos de Deus e que nada vai nos acontecer sem que Deus permita. Isso quer dizer o quê? Que se amanhã você sair na rua e acontecer um problema com você, só vai acontecer se Deus permitir. Se aconteceu, Deus permitiu. Cabe a nós nos rendermos diante de Deus. Senhor, me guia. Por que estou passando por isso? Senhor, me ilumina. Senhor, me ajuda nessa situação. Ok? Então, é isso que nós temos que fazer. Deus é muito mais que um pai terreno. Deus é muito mais que um pai terreno. Porque um pai terreno, ele não pode estar 100% ao lado do seu filho, né? Porque quando ele está do lado do seu filho, no seu alcance, o filho, ele não deixa acontecer nada com o filho, né? Ok? Tem pais para não deixar nada acontecer com os filhos, às vezes ele dá a sua própria vida para salvar a vida do filho, né? Tem pais e mães que faz isso, né? Morre no lugar dos filhos para que os filhos possam viver e coisa e tal. Deus, mas tem situação em que os filhos não estão ao alcance dos pais. Às vezes acontecem coisas que os pais não vai ficar sabendo depois, né? Mas Deus não, Deus está conosco todos os momentos da nossa vida. Deus está vendo, Deus não dorme, Deus não tem sono. Deus foi dormir e deixou a humanidade sozinha. Não. Deus está vendo todas as coisas que acontecem. Né? Diz na Bíblia, tem um versículo na Bíblia que diz assim, que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Né? Sobre a terra, vendo os justos e os injustos. Os bons e os maus. Os olhos de Deus estão vendo todos nós 24 horas por dia. Porque se Deus dormisse, aí sim, nós ficaríamos abandonados, né? Mas Deus não dorme, Deus trabalha, e disse Jesus, meu Pai trabalha e eu trabalho também, né? Ok? Então, nesse canal, Verdades Eternas e Invencíveis, nós vamos recapitular aqui um pouquinho do que nós já aprendemos no outro tópico, né? Para nós entrar no tópico de hoje, para nós entendermos mais alguns pontos do ensinamento de Deus para nós, né? Eu dou graças a Deus pela sua atenção. Eu sei que os tópicos demoram um pouco, é um pouco demorado, é difícil você assistir de uma vez só, mas não é impossível, né? Porque o tópico demora 1 hora e pouco, coisa e tal. E às vezes nós ficamos tempo assistindo novela, né? Acompanhando a novela, um programa na televisão, aí fica 2, 3 horas lá assistindo e a gente não acha que demora. Mas aqui, mas as coisas de Deus, nós também devíamos ser assim. E não, eu vou ouvir esse tópico, eu vou ouvir ele todo, eu vou parar, vou desligar o celular aqui, eu vou assistir na TV, o bom mesmo é nós assistirmos esses tópicos aqui na TV. Hoje em dia, Deus permitiu que o homem chegasse a essa tecnologia de que as TVs agora, elas podem ter a Smart TV, que eles falam, uma TV preparada para receber também o sinal da internet, né? Então você pode salvar o canal Verdades Eternas e Invisíveis no seu celular, e depois você pode chegar na sua casa também, entrar no YouTube, na sua TV, e também salvar lá o canal Verdades Eternas e Invencíveis. E aí você assiste na sua TV uma imagem maior, o som você pode deixar na altura que você quer, né? Você tem condições de compreender melhor o ensinamento que Deus quer dar para nós hoje no final dos tempos, tá bem? Então, nós aprendemos no outro tópico aí que Deus, o Deus verdadeiro, o Deus na essência da palavra Deus é uma palavra que denota poder, né? Quando você fala assim, ele é um Deus, subentende que você está atribuindo o fato de que aquela coisa seja uma imagem, né? Como nós vemos no mundo, muitas pessoas têm uma imagem e eles até se ajoelham, eles andam de joelho para chegar naquela imagem, porque eles imaginam que aquela imagem ali tem poder. É um Deus para eles, né? Tanto que eles adoram, coisa e tal, né? Nós temos que respeitar eles. Né? Eles não têm ainda o entendimento que Deus está querendo que nós tenhamos nesse canal. Mas temos que respeitar, são nossos semelhantes, são nossos irmãos. Nós temos que respeitar as pessoas que têm as suas mais variadas religiões na Terra. Nós não podemos agredir, nem machucar, nem lutar contra. Né? Isso daí é uma questão de entendimento, que só Deus pode iluminar o coração de uma pessoa para ele entender as coisas que são de Deus. Perfeito? Agora, nós aprendemos assim, que o Deus verdadeiro é um Deus singular. Isso significa que não existe nenhum outro ser igual a Deus. Isso nós temos que aprender. Que o Deus verdadeiro, não existe nenhum outro ser igual a ele. Porque lá em 1 Timóteo 6, 15, 16, depois você pode ler na sua Bíblia. Eu já falei da Bíblia, que a Bíblia, antigamente para você ter uma Bíblia, você tinha que comprar a Bíblia. Né? Antigamente, há 20, 30, 10 anos, 50 anos atrás, 30 anos atrás, mais ou menos, né? Talvez até 20 anos atrás, ainda não tinha, né, a internet, a tecnologia da rede de fibra ótica, da internet, os meios de computação aí, não era ainda bem aperfeiçoado como é hoje, né? Hoje você não precisa mais comprar uma Bíblia de papel, você ir lá comprar. Você pode comprar para ter em casa, eu concordo. Você já tem uma Bíblia de papel? Eu tenho.
Se você tem, mil maravilhas. Você tem uma Bíblia de papel, está lá na sua estante, está na sua mesa, ótimo. A hora que você puder ler, leia ela. Mas agora você tem como ter uma Bíblia no seu celular, que é a Bíblia digital, né? A Bíblia foi digitalizada. Assim como a Bíblia parece que foi o primeiro livro na história da humanidade que foi impresso. Quando inventaram a impressão escrita, né? Mais ou menos meio século atrás, se não me engano, acho que Gutenberg, né, inventou a primeira a imprensa, né? A imprensa de letras, né? E parece que o primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia Sagrada, né? Ok? E aí, a Bíblia, na época lá, então, a Bíblia foi um livro, no começo, raro, porque era caro, pouca gente podia ter. Posteriormente, ao longo dos séculos, a Bíblia foi se popularizando no mundo, né? Ao ponto que chegamos aí agora no século XX, né? XIX, praticamente todo mundo tem uma Bíblia, toda casa tem uma Bíblia. Pelo menos nos países cristãos, né? Chamados cristãos, né? A Bíblia é bem popular, né? Mas agora, com o advento da internet, não, você agora tem o celular, e no aparelho celular, você baixa o aplicativo da Bíblia, né? E você tem a Bíblia gratuita no seu celular, no seu computador, na sua TV, né? E você pode ter a Bíblia, que você pode ler e ouvir. Tem a Bíblia, inclusive, lida. Se você tem dificuldade de ler, tem a Bíblia também audível na internet, aí, né? Nos canais aí, né? Que você pode baixar no seu celular. E você ouve a Bíblia. E você não precisa gastar mais dinheiro para ter uma Bíblia. Agora você tem uma Bíblia no seu aparelho celular que você carrega no bolso da calça, né? Onde você estiver, no quarto, na sala, na cozinha. Você está no seu aparelho celular, você tem a Bíblia ali na mão. Ok? Então você pode ler depois da Bíblia que em 1 Timóteo 6, 15 e 16, ele só possui a imortalidade, uma das singularidades de Deus, e podendo dizer, vamos usar essa palavra, a mais importante, vamos dizer assim, é que Deus ele possui a imortalidade. Isso quer dizer que Deus ele é eterno. Deus sempre existiu, Deus existe, Deus sempre existirá. Isso quer dizer o quê? Que não houve ninguém antes de Deus, nem junto com Deus, na eternidade, no tempo da eternidade passada, só existia um ser no universo. Nem no universo existia. Diz aqui em 1 Timóteo 6,15, diz que ele habitava em luz inacessível, a qual o homem nenhum nunca jamais viu, nem vai ver a luz que Deus habitava. Deus habita na eternidade, né? Luz inacessível, né? Ok? Ele só possui imortalidade. Então nós aprendemos por aqui que Deus é um ser. Deus é uma pessoa. Deus não é também aquilo que muita gente ensina. Deus é um espírito impessoal, Deus é uma força, Deus é um poder, Deus é uma inteligência abstrata, Deus é uma ideia. Não, Deus ele é uma pessoa. Né? Cristo, o Filho de Deus, quando veio aqui na Terra, o Senhor Jesus Cristo, ele disse, Deus é espírito. Então o Pai de Cristo, ele é espírito. Então nós aprendemos que se Deus é espírito, então logo Deus é uma pessoa espiritual. Deus é um ser como nós somos seres criados por Deus. Deus ele mesmo é um ser incriado, né? Eterno, né? Sem princípio nem fim de existência. Isso significa o quê? Que nunca houve nada antes de Deus. Tem pessoas que se perguntam assim, e o que existia antes de Deus? Como se Deus não existisse, existia um vácuo, existia um nada, e aí Deus, de repente, Deus veio de algum lugar, ou Deus apareceu. Não, essa ideia, isso daí é uma ideia, não é um fato. O fato, que a gente tem que aprender é assim, que Deus ele é eterno. Se você entender o que é a palavra eterno, e dirigida a Deus, é que Deus é eterno, no sentido que Deus nunca deixou de existir. Então, nem o nada havia antes de Deus. Depois de Deus, sim, aí tem o nada. Então a Bíblia mostra que houve um tempo na eternidade passada que não existia nada. Era um vácuo. Era um vácuo. Só Deus existia e habitava em luz inacessível. E diz na Bíblia que Deus, como Deus é uma pessoa, Deus teve um desejo no coração dele. Então Deus tem coração, Deus tem mente, né? Deus tem espírito, Deus tem o Espírito Santo, né? E depois não vamos aprofundar futuramente mais na pessoa de Deus ainda, né? Nós não podemos aprender tudo em 1 hora, em 5 minutos, sobre uma pessoa imensurável que é Deus. Mas, para nós termos uma lógica, então Deus, ele teve um desejo no coração de criar coisas, né? E entre essas coisas que Deus desejou criar, a coisa mais importante criada por Deus, o ser mais importante criado por Deus é o homem. O ser mais importante criado por Deus, que Deus, antes de criar Adão, nós vamos aprender mais lives, Deus criou todas as coisas antes de Deus criar o homem. Né? Então, mostrando que o homem, quando Adão foi criado, Deus já tinha criado a terra, como nós sabemos, criado todas as outras vidas que existem na terra, né?
vidas, as mais variadas vidas, milhares de vidas, de coisas que nós... A criação de Deus é múltipla, né? E no fim, Deus finalizou a obra de Deus, podemos dizer assim, na criação, com a criação de Adão, né? A criação do primeiro homem, né? Então tudo que Deus criou foi para Adão, né? Foi para nós, né? Amém? E a Bíblia diz que nós fomos, o homem foi criado para Deus, né? É importante isso daí, nós entendemos que nós nesse mundo estamos aqui por causa de Deus, né? Nós não estamos aqui por causa de nós mesmos. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós não estamos aqui para ficar rico. Nós não estamos aqui para mandar nos outros. Nós não estamos aqui para ser possuído por outra pessoa. Não, o homem foi criado para Deus. Mas isso é que é importante. Depois nós vamos aprofundar nisso, ok? Então, ó, Deus, o Deus verdadeiro, ele é o único ser, é a única pessoa que possui imortalidade. Então isso faz o quê? Que Deus é uma pessoa singular. Porque Deus é a única pessoa que é eterno, que sempre existiu, é um ser incriado. Deus é eterno. Todas as outras coisas que existem no universo, sejam vidas, sejam poderes, sejam deuses, senhores, impérios, potestades, né? Enfim, mundos, criações aí diferentes, tudo é depois de Deus. Deus é que é o criador de todas as coisas, ok? Então, Apocalipse 4:11, depois você pode ler na sua Bíblia, Apocalipse 4:11 diz que Deus, por causa da vontade de Deus e por causa da ação de Deus na obra, é que veio todas as coisas existentes. Lá diz que Deus é o criador de todas as coisas que existem. Então leia, depois Apocalipse 4:11. Não precisa você ler agora, né? Assista, depois você pode, vai marca no caderno aí, no coisa, Apocalipse 4:11, depois você lê. Vai ler. E o que eu estou falando aqui está na Bíblia Sagrada. Não foi eu que escrevi a Bíblia. Não foi eu que inventei a Bíblia. Não foi eu que... E também não foram as religiões que fizeram a Bíblia. Essa história que o pessoal diz aí, você vê muito no YouTube, na internet, a Bíblia é o livro da religião. As pessoas que escreveu, o homem que escreveu a Bíblia, foi a igreja X ou a religião X que codificaram a Bíblia, escreveram... Né? Não, a Bíblia, se você ler a Bíblia, você pedir a Deus... É bom ler a Bíblia, né? Para nós não sermos enganados, né? Conhecer a verdade, a palavra de Deus, é importante para todo ser humano, né? Então, se você puder ler a Bíblia, ler o livro de Gênesis, ler o livro de Mateus, ler o livro de, como aqui 1 Timóteo, 2 Timóteo, ler a Bíblia toda, né? Ler um livro, um capítulo por dia, né? Você vai, ao longo de um ano, você lê a Bíblia quase toda de um ano, né? Ok? Para você não fazer um curso de medicina, né? Para você ser um médico, se você que está me ouvindo é um médico, já pensou? Você não fica quantos anos estudando, né? Ler livros e mais livros, né? Para você entender, né? A medicina, né? O corpo humano, o que faz bem, o que faz mal, né? O que é isso, o que é aquilo. Você tem que ler livros e mais livros, livros e mais livros. Você fica anos fazendo isso na sua casa, lendo o dia inteiro, noite, se for possível, né? E por que não ler a Bíblia Sagrada que fala desse Deus imortal, né? Que criou todas as coisas, ok? Vamos dedicar tempo, né? Então Deus é o criador de todas as coisas, né? E em 1 Coríntios 8:5, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, né? A igreja, que nós vamos aprender mais para frente o que é a igreja, né? Paulo dizendo à igreja que na igreja de Deus, nós na igreja de Deus, as pessoas que entenderam o chamado de Deus, que estão na igreja, nós vamos aprender o que é a igreja, com outros tópicos, nós devemos aprender que tudo que existe, tudo que nós temos, vem de Deus. Deus é o dono de tudo, né? Então, a quem nós devemos ser gratos nessa vida humana? A Deus, né? Porque Deus é que providencia tudo que nós precisamos para viver nesse tempo, né? As pessoas que não conhecem esse Deus aqui, eles reconhecem, eles acreditam que a chuva, quem manda a chuva é A, B ou C, né? Mas de acordo com o ensinamento de Deus, Jesus disse, Deus faz com que chova sobre os bons e sobre os maus, e que o sol se levante sobre os justos e injustos. Então, quando nós vemos a chuva, está chovendo, Deus, Pai, obrigado. Você é um lavrador, está na roça trabalhando, está faltando chuva, você vai perder a sua plantação, e de repente vem a chuva, você deve agradecer a Deus, né? Deus é que manda a chuva. Você não precisa agradecer a outra pessoa, você não precisa agradecer ao irmão Luiz, você não precisa agradecer ao santo tal, ou outro santo tal. Não, nós devemos, de acordo com o ensinamento de Cristo, e nós já aprendemos agora há pouco, na outra live, que nos últimos tempos Deus nos falou pelo Filho. Então, o que vale agora para nós que estamos vivendo na época neotestamentária, essa época do Novo Testamento, nós devemos ficar sempre na palavra final, a palavra de Cristo. Ninguém pode mudar.
Jesus disse, Deus faz com que a chuva caia sobre os bons e os maus, que o sol se levante sobre os justos e os injustos. Então, se está chovendo, Senhor, obrigado, Pai. Se está fazendo sol, puxa, Pai, obrigado. Porque é Deus que manda todas as coisas, certo? Para nós. Então, na igreja, os cristãos, se você diz que você é um cristão, você deve adorar, reconhecer e agradecer sempre a Deus, o Criador, esse Deus imortal, esse Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ora, e se Deus, ele então é o Criador de todas as coisas, logicamente, então Deus é o Criador do homem, né? Deus criou o homem com vontade própria, né? Deus é o nosso Criador. Deus é o Criador do homem. E de acordo com a Bíblia, Deus criou o homem com vontade própria, né? Nós já aprendemos em outros tópicos, por isso que é importante você ouvir os outros tópicos, senão a pessoa não entende, né? É importante, para você compreender, obviamente, a obra de Deus, é preciso você também ler o livro de Gênesis, depois você vai ler o livro de Êxodo, Levítico, né? Naquela ordem ali, se quiser seguir a ordem da Bíblia, senão você pode ler salteado o livro, outro livro, né? Para você entender por que Deus fez. É como eu disse, um médico, para ele ser um médico, ele tem que ler diversos livros, né? Porque se ele ler só um livro só, ele não vai entender a medicina corretamente. Ele tem que ler diversos compêndios, livros dessa grossura, 4, 5, 6 livros, né? Para ele poder chegar a um conhecimento geral do corpo humano, né? Então, também, para nós conhecermos a vontade de Deus, nós temos que ler toda a Bíblia Sagrada, né? Para que nós possamos ter uma visão melhor daquilo que Deus quer para nós, que nós entendamos, né? Então, Deus é o Criador do homem. Criador do homem. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados por Deus. Nós temos que entender isso, né? Porque muita gente ensina que não, que o homem não veio da criação de Deus, o homem veio da evolução. Que antigamente era um germe, o germe virou isso, virou aquilo. Antigamente era um ser, que eles chamam hoje de hominídeos, né? Seres parecidos com o homem que Deus criou lá no quarto, quinto dia, até mesmo no sexto dia, antes de Deus criar o homem. E nós já aprendemos nesse canal que os dias da criação não são dias de 24 horas, que é o dia humano aqui na Terra, são dias de Deus, né? Então aquele quarto dia lá que Deus criou, quinto dia, milhões de anos, bilhões de anos. Aqueles seres viveram na Terra milhões de anos atrás, né? E Deus criou eles, seres terrenos aqui da Terra, que Deus disse para a Terra. Deus falou, produza a Terra seres viventes, né? Cada um segundo a sua espécie. E aí surgiu, e aí criou esses seres aí, que eram parecidos com o homem, que eles chamam hoje de hominídeos, neandertais, homo sapiens, né? Porque o DNA do homem é igual ao DNA deles, né? Mas o DNA do homem é igual ao DNA deles porque eles também foram feitos da terra. E o corpo humano, Deus também criou do pó da terra. Por isso que o corpo humano é parecido com o corpo do animal, dos animais que veio da terra. Tem os minerais no nosso corpo, tem os minerais que veio da terra, né? E no corpo dos animais e desses seres que eram parecidos com o ser humano, que viveram junto com Adão, ou antes de Adão, esses seres viveram antes do dilúvio, por exemplo assim, né? Esses seres, eles também, o corpo deles era na terra, né? Por isso que eles têm similaridade. Mas o ser humano é um ser criado diretamente por Deus, no sexto dia da criação. Deus veio e Deus mesmo formou do pó da terra, com mais a água lá, Deus formou o corpo humano. Corpo aqui de carne, aqui, ó, carne, corpo, né? Tem água e tem sangue, tem minerais, tem tudo aqui dentro da terra. Deus formou o corpo de Adão, um corpo humano, como o nosso aqui. Só que o corpo de Adão não tinha vida, né? Deus criou o corpo humano, o corpo, né? Que nós temos aqui. Mas diz na Bíblia que Deus, quando formou esse corpo humano, Deus soprou nas narinas de Adão. Então Adão era como uma pessoa que estava morta hoje na terra. Quando você vê uma pessoa morta, você vê a pessoa está no caixão ali, né? Ele está completo, o corpo dele está todo ali, né? Os membros do corpo dele, os pés, as pernas, os braços, todo o seu tórax, todo o seu ser, né? Mais a sua cabeça, todos os seus órgãos, os olhos, a boca, tudo está certinho, né? Está vestidinho no paletó ali, se for um homem, né? Está no paletó, todo arrumadinho, com as mãos ali certinhas, né? Na verdade, a pessoa que está morto, né? Ou se for uma mulher, está num vestido, todo arrumadinho, todo florido ali em volta, né? Ok, muito bem. Mas ele não tem vida, né? Por quê? Não tem? Porque o sopro de Deus foi embora, né? Acabou. Né? O que faz nós viver aqui na terra, diz a Bíblia, que Deus formou o corpo de Adão do pó da terra. E diz que Deus soprou em Adão um fôlego de vida. E aí Adão passou a viver. E esse homem vivente agora, que tem o fôlego de vida, né? Que tem alma que faz ele viver aqui na terra, que tem espírito que vem de Deus, que faz o corpo humano viver na terra, Deus colocou dentro desse corpo humano o espírito e a alma, que é o nosso ser espiritual, que é o homem verdadeiro, não é o nosso homem natural. Né?
O homem verdadeiro nosso é o espírito e a alma que está dentro de nós, que veio da criação de Deus. E Deus diz na Bíblia que o Deus colocou. Então, nós vemos pela lógica da Bíblia que Deus criou o espírito. No sexto dia, Deus criou o espírito humano. Deus já criou também aqui o corpo humano do pó da terra, e Deus pegou esse espírito que está junto com a alma e colocou dentro do corpo de Adão. E o homem passou a ser alma vivente, né? O homem agora é uma alma vivente. Dentro dessa alma vivente, desse homem natural, aqui na terra tem um espírito e tem a alma que vem da criação espiritual de Deus. E nós já aprendemos que espírito e alma que veio da criação de Deus, ele não morre, né? Ele não acaba, né? Espírito não tem fim para espírito. Nós não existimos, vamos aprender, nós não existíamos antes do sexto dia. Vamos aprender isso nesse canal aqui. Deus está permitindo esse canal para que nós aprendamos que antes do sexto dia nós não existíamos. Esses ensinamentos que existem, que o homem já era filho de Deus, nós estávamos lá no céu, se alegrando com Deus quando Deus estava construindo o universo, baseado num versículo aí de Jó, que nós vamos estudar aí depois. E tem pessoas que afirmam, tá vendo? Do jeito Cristo diz que a sabedoria se alegrava com os filhos, com os filhos dos homens, coisa e tal, né? É que eles não entendem a Bíblia, né? Mas nós vamos depois entrar nisso. Eu não vou entrar agora, porque eu não vou fazer o tópico aqui. Mas eu quero dizer assim, que nós, seres humanos, nesse canal, nós estamos para aprender a verdade. A verdade é o quê? Que no sexto dia da criação, tudo Deus criou para o homem, principalmente aqui na terra, né? Deus fez tudo para o homem, né? Enquanto o homem vivesse aqui na terra, né? Tudo para o homem, né? Mas nós vamos aprender assim que então Deus criou o homem no sexto dia. Tudo Deus tinha feito para o homem quando Deus criou. Deus culminou a criação de Deus com a criação de Adão. E Deus criou Adão, o corpo de Adão do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida, o homem passou a viver, e dentro desse corpo vivo tem o que? O espírito e a alma que Deus criou no mundo espiritual de Deus, né? Lá no terceiro céu, vamos dizer assim, e Deus colocou esse espírito dentro do corpo de Adão e Eva, que é o nosso homem espiritual, que é o nosso verdadeiro eu. Nossa verdadeira pessoa não é o nosso corpo humano, mas é o nosso espírito que está dentro do nosso corpo. O nosso corpo, nós vamos aprender isso mais profundamente em outros tópicos, nosso corpo é uma casa para a habitação do nosso espírito. Ok? Porque como o nosso espírito poderia viver aqui na Terra, no mundo físico, para se relacionar com as coisas físicas? Não tem como, né? O espírito precisa ter um corpo físico, né? Então Deus criou o corpo de Adão físico, soprou nele o espírito, o fôlego de vida, Adão passou a viver, e o nosso espírito Deus colocou também dentro do corpo de Adão, que é o nosso verdadeiro eu, nossa verdadeira pessoa espiritual. De todo ser humano tem espírito e tem alma que vem da criação de Deus. Todo ser humano, vamos aprender isso mais detalhadamente futuramente. E Deus, o nosso corpo então é uma casa para a habitação do nosso espírito, né? É uma veste do nosso espírito. O corpo humano é uma veste para o nosso espírito, ok? Assim como nossa roupa é uma veste para o nosso corpo, né? A roupa não é mais importante que o corpo, né? A roupa foi feita por causa do corpo, né? Assim também o espírito, ele não é mais, o corpo não é mais importante que o espírito, porque o corpo foi feito para receber esse espírito que vem da criação espiritual de Deus, onde nós habitamos no tempo que nós vivemos aqui na Terra. Enquanto esse corpo viver, né, com esse fôlego de vida, o nosso espírito, nossa alma está nele também, né? Ok? Então, amém. Para nós avançarmos aqui, Deus criou nós também com vontade própria. Vamos aprender isso nesse canal. Nós estamos aqui para aprender essa verdade. Deus criou o homem com vontade própria, igual a Deus. A Bíblia mostra que Deus tem vontade própria. E onde expressa que Deus tem vontade própria? Porque, de acordo com a Bíblia, diz que Deus é o único ser que possui imortalidade. Ora, então houve um tempo na eternidade passada que só existia Deus Espírito. Só existia ele. E mais mostra na Bíblia, se você for no livro de Efésios e outros, que vamos entrar posteriormente nisso, nós vamos ver que Deus teve um desejo, a vontade de ter uma família, de ter seres que pudessem ser glória para ele, mas também participar da glória dele, né? É como um pai nossa terra, né? Você é um homem, você tem vontade de ser um homem, você tem 30 anos de idade, por exemplo, você já tem uma casa, você tem o seu emprego, sua profissão, né? Mas você gostaria de ter um filho, né? De que teu filho pudesse ser para a tua alegria, né? Para sua companhia, né? Então você e sua esposa casaram, já faz 2 anos, 3 anos, vocês ficam ali, puxa vida, o nosso filho, vamos ter um filho, o nosso filho o quê? Qual a vontade sua em ter um filho? É glória, né? Você tem um filho, você não fica feliz? Puxa vida, que maravilha, ganhei um filho, nasceu o nosso filho. Você faz até festa por isso, né? E também você quer quê? Que seu filho participe da sua riqueza, né?
E aí você vai dar, se você vai dar brinquedo para ele, você vai dar roupinha para ele, você vai fazer o quarto dele. Se você tem condições, né? Tem pais que têm essa condição, né? Faz um quarto só pro filho, aí põe um berço, bota todos aqueles brinquedos, e contrata uma babá para cuidar dele, né? E compra as melhores coisas nos mercados, né? Para que seu filho coma, e depois compra brinquedo, e depois seu filho cresce, quer que se você é um homem tem condições, vai dar um carro para ele, né? E dá um avião, se for o caso, enfim, o pai quer que o filho participe da riqueza dele. Deus é a mesma coisa, vamos entender isso. Nesse canal, Deus criou nós para nós sermos para a glória de Deus, né, que Deus criou, né, uma criação, e principalmente Deus criou uma criação, que é o homem, né, que tem vontade própria. Nós podemos escolher viver com Deus ou viver sem Deus. Eu já falei em outras lives aí, na última, que a vida na Terra é uma miniatura das realidades espirituais. Muita gente que ensina o Evangelho não entende isso. Eles não compreendem isso. Eles pregam sem entendimento. Por isso que existe na Terra milhares de religiões, porque cada um prega segundo o seu entendimento. Mas na realidade, Deus, Ele criou o homem para ser de Deus, né? Para que nós sejamos glória para Deus e nós participarmos, né, da glória de Deus, usufruir da riqueza de Deus, que a Bíblia diz que Deus é um Deus rico, né? A Bíblia diz que Deus é rico, riquíssimo, a pessoa mais rica no universo depois que Deus criou, vamos dizer assim, é Deus, né? Porque Deus é o criador de tudo, Deus é o dono de tudo, né? Tudo que existe no universo é criação de Deus. Não existe nada nesse universo que não seja Deus que tenha criado, porque Deus é o único ser que possui imortalidade. Então, os homens hoje, por exemplo, os homens querem encontrar outras civilizações, outros seres, né? Será que só nós que somos que existimos no universo? Será que é só na Terra que tem vida? Vamos nos outros planetas aí, outras galáxias, tem outros planetas, quem sabe vamos encontrar uma vida mais inteligente que a nossa, ou igual à nossa, ou até inferior à nossa. Né? Então, mas olha, mesmo que você saia, e Deus permita que o homem saia e encontre outros planetas e outras galáxias, ou mesmo aqui na Via Láctea, que é mais possível, né? Porque o homem não conseguiu ainda nem sair do sistema solar, imagina da Via Láctea. Né? Mas na Via Láctea existem bilhões de planetas, ou de estrelas, e assim por sóis, né? Luas e assim por diante. Né? E pode ser que existam outras vidas, né? Pode ser, é possível, né? Mas se existir foi Deus que criou. Né? Tudo que existe foi criação de Deus. Então, mesmo que você vá em contra a civilização, foi Deus que criou. Não tem nada que tenha. Deus é o único criador no universo. Deus é o único criador no universo. Tudo que existe no universo, quem criou foi Deus. Certo? Tudo que criou foi Deus. Então, quem criou, vamos dizer, quem criou a água? Foi Deus que criou a água. Foi Deus que criou a água. Né? Quem criou a Terra, que nós andamos em cima dela? Foi Deus que criou. Ah, mas e o avião? Quem criou o avião? Foi Deus que criou o avião. Pô. O avião também foi Deus que criou. Porque quem criou o avião? Foi Santos Dumont, né? Aqui na Terra, na humanidade. Quem foi o instrumento que Deus usou para criar o avião? Foi Santos Dumont. Que Deus deu a ele inteligência, capacidade, né? Saúde, né? E um homem trabalhador, um homem estudioso, um homem do seu tempo, que viveu mais ou menos 100 anos atrás, ele teve a ideia de fazer uma coisa mais pesada que o ar, voar, né, sem precisar de tocar na terra. Né? Okay? E Santos Dumont, com a sua equipe de engenheiros na época lá, né, que ele liderou, né, ele colocou em prática o quê? Um objeto pesado que conseguiu voar de um lugar para outro sem tocar na terra. E aí ele é chamado de pai da aviação. Mas quem criou o avião na realidade? Foi Deus, porque quem criou o Santos Dumont? Deus. Santos Dumont usou materiais para criar materiais da Terra. E quem criou a Terra? Foi Deus. Então esses materiais foram criados por Deus. Quem criou as pessoas que ajudou Santos Dumont, lá, os engenheiros, os mecânicos lá da época que ele liderou? A criação de Deus. Então o criador mesmo de todas as coisas é Deus, né? Agora tem coisas que Deus criou diretamente e tem coisas que Deus criou indiretamente. Então, por exemplo, um ser humano, nós seres humanos, Adão, nosso pai, foi criado diretamente por Deus. O primeiro ser humano que viveu na Terra foi Adão. Vamos aprender isso. O primeiro ser humano que viveu na Terra foi Adão. Né? E o segundo ser humano que viveu na Terra foi Eva. E a Bíblia diz que Deus fez Adão, o corpo dele, do pó da terra. E a Bíblia mostra que Deus criou também um ser espiritual, do espírito que Deus tem lá na eternidade, né? Que é de Deus, no terceiro céu. Deus pegou lá uma porção desse espírito e criou o espírito humano.
né? E a alma humana que está junto com o espírito. Deus colocou dentro de Adão. Então Adão foi o primeiro ser humano que Deus criou na Terra. E Adão viveu na Terra durante muito tempo sozinho, ele e Deus, conhecendo todas as coisas. Chegou um momento, diz na Bíblia, que Adão se sentiu só. E aí Deus viu a solidão de Adão, porque Adão não achou ninguém igual a ele. Então já não existia seres humanos. Adão, o primeiro ser humano. Porque se já existisse seres humanos igual a Adão, não precisaria de Deus ter criado Eva, né? Adão se casava com uma mulher lá que existia, né? Não existia ser humano, existia seres parecidos com o homem, né? Que viveu na Terra há milhões de anos atrás, né? Mas igual o homem não era. Aí diz que Deus então viu Adão e Deus criou Eva, a primeira mulher. Deus fez o corpo de Eva do corpo de Adão. Né? Depois nós vamos aprofundar mais nisso. Tem lives aí falando nisso, outras gravações, você pode ouvir. E também Deus... Então se o corpo, pensa só a lógica, porque eu falo, Deus é um Deus lógico. Ora, se Deus, para formar o corpo de Eva, Deus formou ela, o corpo de Eva, do corpo de Adão, né? Okay? Deus poderia ter formado o corpo de Eva também do pó da terra, né? Mas Deus, na Bíblia, Deus não formou o corpo de Eva do pó da terra. Deus tirou o corpo de Eva do corpo de Adão. Depois você leia isso lá em Gênesis, né? E, ora, se o corpo de Eva veio do corpo de Adão, então de onde veio o espírito e a alma de Eva? Veio do espírito da alma de Adão. Porque o espírito que Deus criou, o espírito humano, ele pode se reproduzir, né? Nesse tempo que existe aqui na Terra, o corpo humano pode se reproduzir. E a alma humana e o espírito humano pode se reproduzir, porque Deus disse para Adão crescer, multiplicar e encher a terra. Então, do casal Adão e Eva, é que descende toda a raça humana que existe na Terra. Todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva. Somos filhos de Adão e Eva. Então isso quer dizer o quê? Que nós somos criaturas de Deus, mas nós não fomos. Eu não fui criado diretamente por Deus. Não fui criado diretamente. Adão foi, lá no sexto dia. Né? O nosso pai humano aqui na Terra foi Adão. Deus criou Adão e criou Eva, nossa mãe humana. E desse casal, Adão e Eva, todos nós somos descendência de Adão e Eva, né? Nós somos criaturas de Deus, por quê? Porque nós fomos criados em Adão, né? Quando Deus criou Adão já vendo. Deus já está vendo em Adão toda a humanidade que ia viver como descendência de Adão. Para Deus já era uma realidade. Né? Porém, nós vemos que nós temos que aprender isso, né? Que todas as coisas que existem no universo é a criação de Deus. Tudo que existe no universo. Perfeito? Ok. Tem outras lives aí, outros tópicos falando sobre isso. Eu gostaria que você ouvisse. Para nós ganharmos tempo aqui, vamos lá. Então, Deus criou o homem com vontade própria, porque Deus tem vontade própria. Deus criou com vontade própria. E essa vontade própria do homem, vamos dizer, ela é plena, né? Vamos usar essa palavra, plena. Por quê? A vontade do homem não é só para você escolher coisas dessa vida humana, com quem você quer casar, com quem você quer morar, que profissão você quer ter, a cor da roupa que você quer vestir, né? Se você quer estudar ou não quer estudar, né? Se você quer ser uma pessoa, né, que gosta de viajar, conhecer tantos lugares, tem pessoa que não, ele gosta de viver só no lugar dele, isso é a escolha humana. Né? Mas só que a escolha nossa, o livre-arbítrio, né, a livre escolha, a vontade própria, você pode também escolher viver com Deus ou viver separado de Deus. Essa escolha Deus deu, porque quando Deus criou Adão, nosso pai, Deus disse para ele, Adão, do jardim, do Éden aqui, da terra, você pode comer de tudo. Né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer, porque no dia que você comer, você morre. Né? Então nós vemos aí que Adão tinha vontade própria. Adão podia comer de todas as árvores, e aí tinha a árvore da vida. Se ele podia comer da árvore da vida, ele em estado de inocência viveria para sempre. Né? Aí o homem ia viver, subentende que o homem ia viver para sempre. Deus ia fazer como o homem viver para sempre, né? Porque ele comeu da árvore da vida. Né? E a vida estava na árvore da vida, simbolizava a vida. Né? Mas tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus proibiu Adão de comer. E Adão desobedeceu a Deus, eu não vou entrar agora, tem outros tópicos falando sobre isso. E Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, por isso o pecado entrou em Adão, pela desobediência de Adão, pelo pecado veio a morte passou para todos os homens. Né? Então, quando Adão desobedeceu a Deus, Adão se separou de Deus por causa do pecado de Adão. Né? Então o homem pode se separar de Deus. Você pode. Então nós hoje, os descendentes de Adão, já nascemos no tempo do conhecimento do bem e do mal. Então nós podemos escolher ser uma pessoa do bem, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que não prejudica o seu próximo, uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa bondosa, uma pessoa piedosa, nós podemos escolher. E também nós podemos escolher ser uma pessoa maligna, uma pessoa que judia dos outros, uma pessoa que toma o que é dos outros, uma pessoa que humilha os outros, uma pessoa que pisa em cima do direito do outro. Né?
confia na força do seu braço, na sua capacidade, na sua inteligência, e ele domina os outros, sufocando os outros nessa vida humana, trazendo sofrimento. Né? É uma escolha que a pessoa tem. Então, na Bíblia diz que nós, antes de conhecermos Cristo, nós vivíamos separados da vida de Deus. Nós estávamos vivendo na nossa carne, na vida física, mas espiritualmente separados de Deus. E nós podemos, através do Evangelho, do conhecimento da vontade de Deus, é possível nós, que estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, das nossas obras más, injustas, nós temos a oportunidade de Deus dar, de nós nos voltarmos para Deus por meio do Evangelho e nós andarmos em comunhão com Deus já nesta vida humana. E nos sermos separados de Deus na eternidade, na segunda morte. Que já tem outra live falando sobre isso, eu não posso me aprofundar, porque senão não vamos comentar aqui esse tópico. Então, nós temos que aprender assim, que Deus... Nós temos que aprender assim, que o bem vem de Deus. O bem vem de Deus. A justiça vem de Deus. O amor vem de Deus. Uma vida íntegra, reta, vem de Deus. E o mal é tudo aquilo que é contra Deus, né? Então, o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? O bem é tudo aquilo que é de Deus, que vem de Deus. E o mal é tudo aquilo que é contra o bem, que é contra Deus, né? Tá certo? Tudo aquilo que é contra Deus, contra o bem, é mal, né? Então, quando uma pessoa socorre uma pessoa, é o bem, né? Esse bem, esse socorro vem de Deus, né? E quando uma pessoa vê uma pessoa precisando de socorro e ele vem de ajudar, ele faz isso, aumentar o sofrimento. Esse é o mal, né? O mal é contra o bem. Ele deveria ter feito o bem, socorrido a pessoa. Mas ele se aproveitou de uma fraqueza daquela pessoa, né? E ele praticou o mal contra ela. Então, esse mal é contra Deus, né? Contra a criação de Deus. Então, nós devemos entender aqui. Nós devemos ser pessoas do bem, pessoas da justiça, né? Do amor, ok? Se nós assim fizermos, vamos ser pessoas de Deus nessa vida humana. Vamos escolher o bem. E vamos aprender aqui agora, que também, agora nesse tópico aqui, para fechar o tópico, nós vamos aprender assim, que existe na Terra 4 tipos de filiação. Isso é importante você ouvir isso aqui agora. Você ouvir isso que eu vou explicar agora aqui, que Deus está permitindo. 4 tipos de filiação. Então, existem 4 tipos de maneiras de você ser filho. Certo? Então, Cristo é filho de Deus por nascimento. Então nós aprendemos no outro tópico aí que Cristo, ele é nascido de Deus. Cristo, pensa só comigo, Cristo, Deus é Espírito. Deus é o único ser que possui a imortalidade. E esse Deus, o Espírito, diz na Bíblia Sagrada que ele gerou um filho, nascido dele. Né? Está lá em Salmos 2, 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quem está falando nesse versículo é Deus. Deus está dizendo que ele gerou o filho, né? Gerou quem? Cristo, filho de Deus. E você pode ver também esse ensinamento em Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao versículo 9, ali mais ou menos, você vai ver que Deus ali gerou um filho também. Deus está confirmando no Novo Testamento aquela narrativa de Salmos 2,7, que Deus gerou um filho. Então Deus, a Bíblia diz que Deus tem um filho unigênito. Unigênito quer dizer que é um filho só. Deus não gerou 2 filhos, nem 5 filhos, nem 10 filhos, né? Como nós, seres humanos, podemos ter mais de um filho, né? Tem famílias que o pai e a mãe, a moça e o rapaz, se casam, aí tem 5 filhos, 10 filhos, 20 filhos, né? Pode ter, né? O ser humano tem. Nascido dele, né? Uma mulher, ela pode dar luz a diversos filhos, né? Com o pai dela, né? Com o marido dela, ela pode gerar diversos filhos, perfeito? Mas Deus, de acordo com a Bíblia, Deus gerou só um filho. Deus tem um filho unigênito, que é Deus unigênito. Tem tradução na Bíblia que traduz como filho unigênito. Tem tradução que traduz como Deus unigênito. Depois nós vamos ver isso em outras lives, né? Então Cristo, Deus tem um filho que é gerado de Deus, que é Deus também, porque o pai dele é Deus, ele nasceu de Deus, ele também é Deus. Mas ele também, vamos aprender aqui rapidamente agora, que Cristo não é o pai. Aí se nós temos... Cristo não é o Pai, como muitos ensinamentos que existem no mundo, dizendo que Jesus Cristo, ele só é uma expressão de Deus. Mas ele era o próprio Deus que se tornou um homem na terra, que nasceu, né? E, porque tem um versículo na Bíblia que diz que Cristo é o Emanuel, né? Que é traduzido, quer dizer, Deus conosco. Ah, tá vendo? Cristo é Emanuel, ele é Deus conosco. Sim, Cristo é Deus conosco, porque ele é filho de Deus, ele também é Deus, né?
Mas ele é uma outra pessoa. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Então, nesse tempo na eternidade, eternidade passada, eternidade futura, Deus abriu um tempo na eternidade para Deus criar, né? Ou colocar em execução todo o seu plano de, no final da eternidade futura, Deus vai ter um povo salvo, que vai viver no terceiro céu, Deus vai ter a igreja, que vai ser a Nova Jerusalém, né? Deus vai ter pessoas que tinham vontade própria, a criação de Deus, e que nesta vida escolheram o bem, a justiça. E essas pessoas vão viver com Deus na eternidade futura. Vamos aprender isso ao longo de tantas lives, né? Então, mais da filiação. Deus tem um filho que é natural dele, que é nascido de Deus, que também é Deus, que é o Filho de Deus, que é Cristo, que o pai dele é o Deus Pai Todo-Poderoso, que é o único ser, é um ser singular que existe no universo, vamos falar assim hoje. Deus é o único ser que possui o que é a imortalidade. E Cristo, ele é uma pessoa singular, porque Cristo é o único ser no universo que é filho do Deus Todo-Poderoso, que é nascido de Deus. Cristo não é criado por Deus. Cristo é gerado de Deus. Ok? Não vou aprofundar aí, já tem outra live falando sobre isso, basta você ler. E também lendo a Bíblia, Deus vai te ajudar também a você compreender. E depois tem outro tipo de filiação. Outro tipo de filiação na Bíblia. Mostra isso, outro tipo de filiação também. Os espíritos são filhos de Deus pela criação. Hebreus 12, 9, depois você pode ler Hebreus 12, 9. Hebreus 12, 9 diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Deus é o Pai dos Espíritos. Então nós vemos assim, que, pensa comigo, se Deus ele é o único ser que possui a imortalidade, o único ser que é eterno, não tem princípio, nem fim, nem começo, não é gerado, é um ser incriado, todos os outros espíritos que existem é a criação de Deus. E o que é a criação de Deus é filho de Deus também, né? Ok? Então todos os espíritos que existem são chamados também na Bíblia de filhos de Deus. Por exemplo, para não aprofundar muito, os anjos. Os anjos são seres espirituais. Ninguém pode negar isso, está na Bíblia. Os anjos são seres espirituais, criados diretamente por Deus. E porque Deus criou eles diretamente, né, da criação de Deus, eles são filhos de Deus. Por criação. É um ato criativo de Deus. Deus é pai dos anjos e Deus é pai do espírito humano, de todos os espíritos humanos que existem na Terra, de todos os seres que vivem, Deus é pai dele, pela criação. Ok? Então Deus é pai pela criação. Assim como nós dizemos, Santos Dumont é pai da aviação. Por que nós dizemos que Santos Dumont é o pai da aviação? Porque Santos Dumont, ele inventou o avião veio da inteligência dele, da capacidade que Deus deu para ele teve a ideia de criar um objeto mais pesado que o ar e poder se locomover aqui na Terra sem precisar tocar na Terra, voar nos ares com a força motriz aí dos motores, né? Então, muito bem, Santos Dumont conseguiu desenvolver o avião, como ninguém tinha feito ainda isso, foi considerado ele o pai da aviação. Mas só que o avião, nós sabemos que não nasceu de dentro de Santos Dumont, nasceu? O avião não nasceu de dentro de Santos Dumont. O avião nasceu do trabalho de Santos Dumont, da obra que ele realizou em edificar o avião. Então ele é chamado de pai da aviação, mas não é que o avião nasceu dele. Agora, então, que eu digo, Cristo ele é nascido de Deus, Deus deu a luz a Cristo. Deus gerou Cristo, né, como uma pessoa na deidade, né? Cristo é Deus também, né? Cristo tem a mesma DNA, a mesma natureza de Deus. Os anjos, os espíritos, são seres espirituais, vindo da criação espiritual de Deus. Existe uma criação espiritual de Deus. Então tudo aquilo que Deus criou, Deus é pai, né? Porque são seres vivos, né? O homem é um ser vivo, né? E esse espírito vivo do homem, que veio da criação de Deus, ele é filho de Deus, né? Ok? Pela criação. Aprendamos isso. Terceira filiação. Deus é pai também por adoção. Né? Deus é pai por adoção. Adoção. Deus é um pai também, a Bíblia mostra que Deus é um pai adotivo. Assim aqui na Terra também não tem... Eu sempre digo que a Terra é uma miniatura das coisas espirituais. Assim como na Terra não existe o pai adotivo, tem pai adotivo, tem casal que às vezes casa, não pode ter filho, né? E aí adota um filho, né? Para eles, já que eles não podem gerar um filho, por aquele motivo,
eles adotam um filho. E tem pai que às vezes tem um, dois filhos, mas eles têm tanto coração bom, eles veem uma criança desamparada, não tem pai nem mãe, uma situação assim de desamparo, coisa e tal, né? Então eles têm muito amor, eles então adotam o filho, né? E aquele filho é recebido como filho deles. Vai ter os mesmos direitos, de acordo com a lei humana, vai ter o mesmo direito que o filho natural dele, né? Vai ser herdeiro também dos bens dele, né? Do casal, né? Vai herdar também do casal o nome, né? Vai registrar ele como pai, mãe, né? E ele vai ter também direito às coisas dos pais, né? Você usar o nome do pai e ter as regalias que o filho natural tem também. É filho do mesmo jeito, né? Só que é um filho adotivo, né? Deus também é pai adotivo. Então diz na Bíblia que desses espíritos humanos que somos nós, que somos descendentes de Adão e Eva, Deus tem filhos, tem desses seres humanos, tem pessoas que Deus chama eles para adoção de filhos. Você passa a ser não só filho pela criação de Deus, mas também filho adotivo. Deus traz para a casa de Deus. E pela adoção em Cristo, você se torna irmão de Cristo também pela adoção. Você passa a ser também co-herdeiro com Cristo. Porque, de acordo com a Bíblia ensina, Cristo é herdeiro de todas as coisas de Deus, né? Cristo é o herdeiro de tudo. Tudo que é de Deus é de Cristo. Porque ele é o único filho unigênito que Deus tem. Certo? Só que Deus adotou filhos, seres humanos, que são espíritos criados por Deus, da qual Deus é pai desses espíritos pela criação. Mas Deus, por meio do Evangelho, Deus está chamando as pessoas no mundo todo, tanto constituído de judeus, né, do povo de Israel, como também das outras nações que são os gentios que existem no mundo, de todas as nações do mundo, sem exceção, de todas as tribos, povos, línguas e raças que existem no mundo. Deus está chamando, por meio do Evangelho, pessoas que recebam Cristo como Filho de Deus. Quando você recebe Cristo como Filho de Deus, Deus também recebe você como filho adotivo de Deus. Você agora vai pertencer à família de Deus. Você também agora vai ser casa de Deus, habitação de Deus. Vai ser a família de Deus. Onde Cristo é o primogênito agora. Cristo, a Bíblia diz que Cristo é o primogênito no meio de muitos irmãos. Vamos aprender isso em detalhe. Então, o que nós temos que aprender, nesse tópico que está voltando mais ou menos para isso, que Cristo é o único Filho de Deus por nascimento, né? Ele é Deus, né? Podemos adorar Cristo, podemos reverenciar Cristo, podemos honrar Cristo como honramos o Pai. Assim como você se prostra diante de Deus, né? A igreja, que são os filhos de Deus, só pode se prostrar diante de Deus, né? Mas também podemos nos prostrar diante de Cristo, porque Cristo também é Deus, ele é Filho de Deus, o Pai dele é Deus, ele também é Deus. Agora, os outros espíritos que existem no universo são criaturas de Deus, né? Todos os anjos são criaturas de Deus. Eles também são chamados de Deus, porque foram criados por Deus diretamente, né? Eles são espíritos criados por Deus, então eles também são filhos de Deus pela criação. Assim como também o espírito humano, que está dentro de nós, esse espírito que Deus criou no sexto dia, lá no terceiro céu, né, vamos dizer assim, Deus colocou dentro de Adão, o Adão terreno aqui na terra, o Adão da terra, que a Bíblia diz que existe um Adão terreno. Nós vamos ver isso depois lá em Coríntios, né? Assim como o primeiro Adão era da terra, a Bíblia diz, existe o segundo Adão, que é espiritual, que é Cristo. Depois vamos aprender isso. Mas o nosso espírito humano, ele é a criação de Deus. Então nós somos filhos também de Deus pela criação. Mas Deus tem a adoção de filhos. Deus está chamando nós que estamos no mundo, que não conhecemos Cristo, não conhecemos a pessoa de filho, nem a pessoa de Deus, né? E nós viemos agora, por meio da fé em Cristo, da obediência ao Evangelho, nós nos tornamos o que? Filhos de Deus adotivo. É uma situação especial, né? Você ser um filho adotivo é muito grande, né? Você é muito grande. Nós temos aí, nesse mundo, como eu disse, que a Terra ela é uma miniatura das coisas de Deus, né? Tem homens ricos nesse mundo, vamos chamar assim, né? Pessoas ricas nesse mundo, pegando como exemplo os ricos, né? Mas pode ser um homem pobre, né? Não tem problema, é igual, né? Diante de Deus, pobreza e riqueza, para Deus é dono de tudo, né? E quando a gente fala rico, é rico aqui para nós aqui, né? Mas diante de Deus, né? Deus é dono de tudo. Muito bem. Você é um homem rico, você tem. Você é um homem rico, tem 1000 empregados. Vamos chamar assim, uma pessoa que tem 1000 empregados, né? Só como exemplo, que tem pessoa que tem 10.000, tem pessoa que tem 100.000 empregados, 1 milhão de empregados. Tem, gente, no mundo deve ter. 500 mil empregados, tem. Né?
Mas ele tem o filho dele lá, os filhos dele. Se ele adotou um filho, e o filho dele é adotivo, como nós sabemos que tem, esse filho tem honra, né? Tem glória, né? É filho dele, onde ele chegar nas empresas do pai, em qualquer lugar que ele chegar, o filho é filho, né? Todo mundo tem que honrar, né? Todo mundo tem que respeitar, né? Porque ele é filho adotivo, né? Então a igreja de Deus, ela é os filhos adotivos de Deus, é a família de Deus, por meio da adoção de filhos, por meio de Cristo, né? Nós nos tornamos irmãos de Cristo na fé, né? E na nova vida que nós vamos praticar agora avante com Cristo em nós. Cristo vai ser o nosso irmão primogênito, né? Na vida ressurreta, na vida agora que nós vivemos, uma vida nova com Cristo, né? Cristo é o nosso irmão mais velho, vamos chamar assim, né? É o primeiro filho, né? Amém? Mas também tem outra filiação também. Vamos lá rapidinho aqui para terminar. São 4 tipos, né? Falei de 3 agora. A quarto tipo de filiação, ó, João 3,10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, uma maneira de você ser filho de Deus também, de você permanecer nessa... Você ser uma pessoa justa, né? Toda pessoa que pratica o bem, né, é uma pessoa de Deus. Está na Bíblia isso, né? Depois nós vamos aprofundar, né, em outros versículos da Bíblia, que todo ser humano, estamos falando aqui de nós, seres humanos, né, que pratica a justiça, uma pessoa justa, uma pessoa équia nesse mundo, que não prejudica o seu próximo, né, faz inclusive, além de ser justo, você é aquela pessoa que uma pessoa veio trabalhar para você, você contratou uma pessoa para trabalhar para você, por exemplo, um dia. Você combinou com ele pagar R$200. Estou dando um exemplo só, né, de justiça. E ele trabalhou para você, mas você viu que ele se esforçou, fez mais do que você imaginava, né? Ele produziu mais do que você pensava. É um homem super trabalhador. Ou é uma pessoa que você viu que ele fez com bastante sacrifício o serviço que ele fez. Deu mais trabalho do que você pensava. Ele correu até risco de vida, né? Um exemplo eu estou dando, né? Tem pessoa que muitas vezes vem trabalhar para você por um salário de R$200 o dia. Mas de repente ele trabalhou o dia e durante esse convívio seu com ele, você percebeu que ele é uma pessoa muito pobre, né? Uma pessoa que está faltando coisa na casa dele, não tem o básico, falta até o básico na casa dele. Então você, além de pagar os R$200, você, por exemplo, dá R$20 para ele. Olha, eu combinei com o senhor R$20, R$200, mas eu vou lhe dar 220. Eu vou pagar para o senhor 220, eu vou dar para o senhor 250. Você está sendo misericordioso, né? Porque justiça é você pagar os 200, que é justo, que você combinou. Você pagando 200, você já é uma pessoa justa. Mil maravilha. Mas se você puder ir além da justiça, você, olha, eu vou ajudar o senhor também lá, em vez de 200, vou dar mais R$50 de caixinha aí. Você está sendo uma pessoa bondosa, né? A pessoa vai ficar feliz, a pessoa vai agradecer a Deus, não vai dizer, senhor, que homem maravilhoso, né? Que senhora maravilhosa, ela combinou 200, mas me deu 220, pô, esses 20 aqui eu vou comprar 4 litros de leite, vou levar para meus filhos, né? E não vai mexer nos 200 que ela ganhou para pagar outras coisas. Então, se nós pudermos ser pessoas justas, já é uma grande coisa ser justo. Porque a Bíblia diz que Deus é Deus justo, mas a Bíblia também diz que Deus é misericordioso. Deus vai além da justiça, Deus pode salvar você pela misericórdia de Deus. Também Deus pode ter misericórdia do pecador. Então uma pessoa, quando ele é justa, uma pessoa correta, ele é uma pessoa de Deus. Certo? Ok? E se ele é uma pessoa que é injusta, pratica injustiça na terra, ele não é de Deus. Está na Bíblia isso escrito. Certo? João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Então vamos aqui aprofundar rapidamente aqui. Ó. Nós temos que aprender isso. Nesse canal, nós estamos aqui para aprender verdades. Verdades que às vezes vai doer em nós, vai machucar a gente, porque a gente já tinha um conceito, um entendimento, né, que aprendemos de tantas maneiras, né? Mas agora estamos aprendendo verdades que são eternas, verdades de Deus. Ó, disse Jesus, vós tendes por pai o diabo. Então é possível você ser filho do diabo. É a quarta filiação. É a quarta filiação. Você pode ser filho do diabo, satisfazer o desejo do vosso pai e querer satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Então nós sabemos assim, que uma pessoa que pratica a maldade, ele não é de Deus, ele é do diabo.
E Cristo disse que ele é filho do diabo. E essa passagem que nós estamos lendo aqui, que é João capítulo 8, 44, né? Esse primeiro versículo que eu li aqui, que é João 3,10, nisto são manifestos os filhos de Deus, né? E agora João 8,44, vós tendes por pai o diabo. Agora nós sabemos pela Bíblia que os anjos não geram filhos. Os anjos de Deus, criados por Deus, os anjos que foram criados por Deus, eles não podem gerar filhos. Os anjos não geram filhos. Agora um espírito humano criado por Deus pode gerar filhos, né? Pode se multiplicar. Então Deus criou Adão e criou Eva. E nós somos descendência de Adão e Eva. Então Adão e Eva, Deus disse para Adão e Eva, crescer e multiplicar e encher a terra. Então a raça humana é descendente de Adão e Eva. O espírito de Adão, a alma de Adão e o corpo de Adão pode se multiplicar. E nós hoje somos filhos de Adão, nós temos o corpo nosso aqui na terra, o corpo físico, né? Nós temos o fôlego de vida e nós temos também o espírito humano e a alma humana que está dentro de nós, que veio de onde? Veio de Adão e Eva. Veio dos nossos pais, né? Que vieram dos nossos avós vieram dos nossos bisavós dos tataravós. Se nós for voltar na nossa genealogia, nós vamos chegar em Adão e Eva. Essa é a verdade bíblica. Então, os anjos não podem ter filhos, gerar filhos. Os anjos não podem gerar. Mas diz Jesus que vós quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então Jesus disse que os fariseus, em João 8,44, depois você pode ler, os fariseus, eles eram filhos do diabo, por quê? Pelas obras, né? Porque de acordo com a Bíblia, esses fariseus que foram conversar com Jesus lá nessa situação aqui, eles estavam querendo pegar Jesus em alguma falta, porque o objetivo deles não era aprender o ensinamento de Cristo. Eles foram, se cercaram de Cristo, né? Se cercaram Cristo, ficaram discutindo com Cristo, conversando com Cristo, mas o intuito deles era pegar Jesus Cristo em alguma falha, para que eles pudessem condenar Jesus à morte. Então, na realidade, o intento do coração deles era o quê? Era matar Jesus. Aí Jesus falou assim, ó, vocês são filhos do diabo, porque o diabo é homicida, desde o princípio, porque nós aprendemos pela Bíblia que o diabo que trouxe a morte, né? O diabo é que induziu Adão e Eva a pecar, né? Principalmente Eva, né? Nós já tem outras lives falando sobre isso, você pode ouvir. O diabo, ele já, por causa da desobediência de Adão, que foi pelo engano de Eva, né? Adão fraquejou, também comeu do conhecimento do bem e do mal, e por isso, pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, né? E pelo pecado veio a morte. Então Adão morreu, né? Em função da influência do inimigo de Deus, né? Ok? Então ele já ali, Adão caiu no estado de morte espiritual, que nós já aprendemos em outras lives aí, né? Mas nós, o ser humano, ele também pode ser filho do diabo. Como pode ser filho do diabo? Pelas obras, né? Então, se você é uma pessoa homicida que planeja tirar a vida das pessoas e fazer mal para o seu próximo, pelas essas obras que você faz, você está seguindo o diabo também, que já é homicida desde o princípio, né? Desde quando ele se rebelou contra Deus, ele já saiu enganando os anjos, prejudicando os anjos, né? Ok? Nós vamos aprender isso ao longo de tantas lives, né? Então, você pode ser filho do diabo pelas más obras que você pratica. Pelas más obras que você pratica. Você mostra que você é filho do diabo. Está aqui, Jesus falou. Né? E nós temos que entender aquele ensinamento que vimos em outra live aí, que está na Bíblia Sagrada, que nos últimos tempos, Deus nos falou pelo Filho. E o Filho de Deus, que veio na terra, que foi o Senhor Jesus Cristo, que viveu aqui, ele diz, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Assim como o diabo era homicida, tem pessoas nesse mundo também que é homicida, ele amanhece o dia planejando como tirar a vida de uma pessoa, né? Como armar uma armadilha para prejudicar o seu próximo. E nisso daí, muitas vezes, ele vai tirar a vida da pessoa, né? Okay? Então as pessoas que fazem isso, são, pelas obras que eles praticam, eles são filhos do diabo. Então por isso que nós devemos praticar as boas obras, sermos pessoas do bem. Porque as pessoas justas, as pessoas bondosas nesse mundo, são filhos de Deus, né? São pessoas de Deus, perfeito? Salmos 106:3. Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. Em todos os tempos, irmão, vamos aprender isso. Em todos os tempos, né? Desde a criação até agora e até o tempo final da Terra, aqui quando nós estivermos na Terra, todos são bem-aventurados os que guardam o juízo, né? Pessoas justas, né? Pessoas que praticam a justiça. Pratica. Vamos aprender isso. Não é a pessoa que faz justiça aqui e outra acolá. Não. É a pessoa que pratica a justiça.
Uma pessoa é barbeiro quando? Uma pessoa é um cabeleireiro. É um cabeleireiro, é aquela pessoa que corta cabelo todo dia, né? O cabeleireiro tá cortando cabelo, pô, o cabeleireiro, né? Ele pratica o ofício todos os dias da vida dele, né? Ele trabalha 30 anos, 50 anos de cabeleireiro. Ou de barbeiro, né? Ou aí é que esse homem é um motorista profissional, né? Motorista profissional, por quê? Porque ele dirige todo dia ele está dirigindo. Tá 30 anos dirigindo um ônibus. É um motorista profissional, ele pratica isso todo dia, né? Ok? Então também uma pessoa que pratica justiça é uma pessoa que faz justiça todos os dias, em todos os seus atos. Ele faz justiça com a mulher dele, com os filhos dele, com os seus vizinhos, é uma pessoa justa. Ele é uma pessoa justa no seu trabalho, né? Ninguém tem nada para falar mal dele, para condenar ele a nada, ele não ludibria ninguém, né? Ele não é mal visto no lugar onde ele mora, né? É uma pessoa que o pessoal respeita, considera, porque ele é um homem justo, né? É uma pessoa que pratica justiça, ele não prejudica o próximo. Ele não faz mal para o próximo. Ele não faz o próximo chorar, nem se machucar, nem sofrer. Então essas pessoas justas, que praticam a justiça, em todos os tempos, isso é agradável a Deus nas pessoas, é bem-aventurado os que praticam a justiça. Então você é um médico, mas você é um médico que pratica a justiça. Você cobra a mensalidade, a sua consulta, o valor é um valor justo, correto, né? E se for possível, numa situação específica, você ainda até abre mão do seu honorário, né, para socorrer uma situação que se faz necessária, né? Então você é uma pessoa, além de justa, você é uma pessoa bondosa, né? A justiça é importante, né? Você ser uma pessoa justa com a sua esposa, né? Porque tem pessoa que às vezes é justo lá fora, mas chega em casa ele agride a esposa, né? Às vezes ele não bate na esposa, mas ele agride ela com palavras grosseiras, né? Ofende a esposa, né? Isso é injustiça diante de Deus. E a Bíblia mostra que os injustos não vão herdar a vida eterna. Vamos aprofundar isso posteriormente. Então, vamos procurar ser pessoas justas, né? Ó, esse que eu li agora foi Salmo 106, 3. Depois você pode ler na sua Bíblia lá. Depois Salmo 37, 29, também você pode ler, ó. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Olha aqui a promessa de Deus. Olha a promessa de Deus para o justo. Como vale a pena você ser uma pessoa justa? Se você é uma pessoa injusta, mesmo que você adquira muitas coisas nessa terra, você fica um homem rico, tenha tudo que você gosta de ter nessa terra, as melhores casas, os melhores carros, as melhores roupas, come as melhores comidas, né? Faz as coisas, tudo de teu é de primeira linha, mas isso você consegue através de você praticar injustiça, né? De sonegar o direito do seu próximo, né? Subtrair a coisa dos outros, né? E você é uma pessoa injusta, né? Mesmo que você faça isso, não é, isso não é o que Deus quer para um homem. Deus não quer que você seja uma pessoa injusta, porque Deus tem promessa para os justos. Os justos herdarão a terra. Salmo 37, 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. E essa terra que a Bíblia fala aqui, muita gente não entende, né? Os justos habitarão na terra para sempre. Isso é Deus falando, Deus ensinando, né? E para sempre, para Deus é eternamente, né? Para sempre, né? Então, nesse caso aqui, a Bíblia diz que os justos habitarão a terra para sempre. Então, nós vemos que a Bíblia ensina que Abel e Zacarias, por exemplo, foram dois homens justos que viveram na terra. Abel, que Caim tirou a vida dele, era irmão de Caim, né? Os primeiros filhos de Adão, né? A Bíblia diz que Abel era um homem justo. Está aqui na Bíblia, eu vou ler aqui, ó. Para que sobre vós, disse Jesus, ó, Jesus falando aqui, ó, vamos entender isso, ó. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Então Jesus está dizendo aqui que Abel era um homem justo, né? E Abel morreu ainda jovem, né? Porque Caim tirou a vida dele. Mas na palavra de Deus diz aqui que os justos habitarão na terra para sempre. Ok? Então a terra que os justos vão habitar não é essa terra aqui, onde nós vivemos, né? Porque nós vemos que Abel morreu. Né? Abel era um homem justo, mas Caim tirou a vida dele, ele morreu, né? Ok? E Zacarias também, na época dele, ele foi também um homem justo. E também mataram ele, tiraram a vida dele. Eles não estão na terra para sempre, né? Mas a terra que eles vão habitar para sempre é o novo céu e a nova terra que Deus já preparou desde a fundação do mundo. Né? Desde a fundação do mundo, Deus preparou uma terra e um céu onde vai habitar os justos para sempre. Então nós sabemos pela Bíblia
e outros tópicos tem aí, que essa terra que nós vivemos aqui, ela não é eterna. Essa terra que nós vivemos aqui, andamos em cima dela, né? Comemos dela, né? Construindo a nossa casa das coisas da terra, né? A roupa que nós vestimos, ela vem da terra, né? Não é verdade? As coisas que nós usamos, tudo que nós usamos aqui na terra, geralmente vem da terra ou vem da água, né? Tudo vem, vamos chamar, tudo vem da terra, né? Mas essa terra que nós dela usufruímos aqui na terra, ela não é eterna, né? Porque a Bíblia diz lá em Gênesis 8, 9, mais ou menos, você pode ler depois, que Deus diz lá, enquanto durar a terra, essa terra que Deus diz ali, enquanto durar a terra, é a terra, essa terra física que nós vivemos aqui na terra. Então nós vemos que essa promessa de Deus aqui, em que os justos herdarão a terra, essa promessa aqui, ela vai se cumprir aonde? Vai se cumprir na eternidade, né? No novo céu, nova terra, que Pedro diz aqui, ó, em 2 Pedro, depois você pode ler, diz aqui, ó, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então nós, que somos de Deus, as pessoas justas, as pessoas boas, as pessoas, os filhos de Deus, que foram recebidos por adoção, né? Nós vamos habitar num novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Então lá nesse novo céu e nova terra, é eterno, lá é perene, né? Lá vai ser para sempre. Onde vai habitar todos os justos, as pessoas do bem que viveram aqui na terra. Né? Vamos habitar no novo céu e nova terra. Nós vamos nos aprofundar nisso em outros tópicos futuros. Não fique bravo comigo. Não se canse de ouvir. Né? 1h e 11 minutos. É longo o tópico, mas não é tão longo assim, porque nós ficamos às vezes na escola lá 5, 6 horas aprendendo fórmulas financeiras para nós ganhar dinheiro, fazer o nosso dinheiro render aqui na Terra. Né? Tem cursos de finanças aí que você pode fazer até pela internet. Né? Você pode fazer cursos aí de como ganhar dinheiro. Né? E você fazer um curso desse, às vezes demora meses, né? Demora anos. Né? E são horas e horas estudando, né? Como você fazer o seu dinheiro render, para que você tenha um bom padrão de vida aqui na Terra, você possa ter uma situação boa de vida aqui na Terra. Não está errado, não estou dizendo que está errado, que você não deve estudar e procurar ter um bom padrão de vida na Terra. Não, Deus não é contra a riqueza. Vamos aprender isso, né? A riqueza adquirida com justiça, com sabedoria, com inteligência, com trabalho, né? Isso é coisa que Deus permite mesmo, né? Nós vamos aprender isso em outros tópicos, né? Com mais profundidade sobre a riqueza, sobre o dinheiro e assim por diante, né? Deus não é contra a riqueza, né? Porque Deus é rico. Se Deus fosse contra a riqueza, Deus era contra ele mesmo, né? Porque Deus é o ser mais rico que tem no universo, que ele que criou tudo, né? Ok? Muito bem. Mas nós ficamos aí horas e horas ouvindo, né? Queremos aprender o idioma inglês. Nós somos portugueses, queremos aprender inglês. Você tem que ficar horas e horas e horas, né? Para você aprender outro idioma, né? É bom, é importante, mas mesmo que você aprenda outro idioma, mesmo que você faça o seu dinheiro render pra caramba e você fique um homem rico, só que não é eterno, né? Uma hora você morre, né? Você morre e você... Então não é essa terra que Deus está dizendo que os justos vão viver. Vamos buscar ser pessoas justas, pessoas do bem, para que nós entramos. Mas nós, segundo a sua promessa, Deus tem promessa. Qual é a promessa de Deus? Aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Habita a justiça de Deus. Vai habitar pessoas justas, né? Pessoas do bem. É diferente daqui na terra. Aqui na terra habita o justo e o injusto, né? Na terra, você chega de noite, você não pode sair na rua com medo, né? Porque tem pessoas que podem fazer mal para você. Mas lá no novo céu e nova terra, não, você vai poder andar lá tranquilo, porque lá todo mundo é justo. Lá você não precisa ter medo, né? Lá você não precisa de ter medo. Né? Lá não vai ter medo, porque Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Né? Lá não tem ladrão, lá não tem ferrugem, lá não tem cupim para destruir aquilo que Deus vai dar para você lá. Vale a pena nessa vida humana nós procurarmos ser pessoas do bem, um bom marido, um bom filho, uma boa esposa, um bom pai, né? Boa mãe, né? Um bom filho, né? Uma boa filha, né? Sermos um bom vizinho, né? Uma pessoa bem, que faz o bem para o seu próximo, seus vizinhos, um bom parente, né? Uma pessoa que não se aproveita do seu próximo, né? Porque tem pessoas que assim, aproveitam do próximo, né? Tem filhos aí, eu conheço aqui uma senhora mesmo, aqui rapidinho, que ela tinha um neto, né? E ela é uma senhora aposentada, e o neto dela falou, vó, compra uma moto para mim, vó, a senhora pode tirar um empréstimo, compra uma moto para mim.
eu não tenho crédito, mas a senhora tem, vó, a senhora é aposentada, compra uma moto para mim, e eu vou pegar essa moto, e depois eu pago para a senhora tira a moto lá, eu compro a moto, e aí a senhora compra a moto, e as prestações lá do empréstimo que a senhora fez, lá no empréstimo consignado, vamos dizer assim, a senhora, o juro lá é baixo, coisa e tal, e aí eu compro a moto com o dinheiro que a senhora pegou emprestado, e as prestações lá eu pago para a senhora todo mês, a senhora não vai pagar, vó, faz lá, e a avó comprou, porque o vô ama o neto, né? O neto é como um filho, né? O vô ama o neto, aí o que o avô fez? Comprou uma moto para o filho, a avó, né? A avó, é a avó. Comprou uma moto para o filho, inclusive uma senhora viúva, comprou uma moto para o filho, né? E aí o que acontece? O filho pegou, comprou uma moto com o dinheiro que ela tomou emprestado lá e quando chegou o dinheiro para pagar, cadê o dinheiro do neto para pagar? Não, ela teve que pagar a moto com a renda dela, coitadinha, né? Ela teve que diminuir a prestação lá, descontada na coisa dela, o neto ficou de dar o dinheiro para ela toda vez, o neto não deu, nem tá aí, saiu andando, deixa eu injustiça, né? A justiça tem que ser feita em casa, né? A justiça tem que ser feita em casa, justiça com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos. Se você fez isso, o certo do neto aí, o que é? Comprar, pagar todo mês, é R$300 vem descontado da aposentadoria da velhinha referente ao pagamento que ela tomou emprestado para comprar a moto dele, devia todo mês dar os R$300 para ela, né? Ser justo, isso é justo. Você não está sendo bom fazer isso. Você está sendo uma pessoa justa. Por quê? Porque a Bíblia mostra que os justos não herdarão a vida eterna. Não vão entrar nesse novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Perfeito? E Eclesiastes 7,20 diz, na verdade que não há homem na terra que faça o bem e nunca peque. Então é óbvio, fazer o bem, que pratica o bem, né? Sempre o bem e nunca peque. É possível o justo errar, né? Nós somos pecadores, isso é óbvio, né? Mas Deus, como Deus vai salvar os justos? Se no céu não pode entrar pecado nem injustiça. Cristo morreu por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, né? Então por isso que vai ser possível que o justo, que pratica o bem, é uma pessoa que pratica o bem, essa é a vida dele, praticar o bem. Mas é possível que numa situação ou outra aconteça se a pessoa errar, né? É que nem andar na rua, né? A gente não anda na rua caindo, anda na rua caindo. Não, a gente anda na rua o ano inteiro, você nunca cai. Mas não é impossível uma hora você trupicar uma pedra, pisar uma casca de banana e você cair. Mas você não faz isso todo dia, né? Então é possível que uma pessoa mesmo justa, ele possa cometer um erro, né? Um casal, né? Às vezes acontece do marido, numa situação, ele cometeu um erro e fala, esposa, isso é uma coisa esporádica, uma coisa. Mas não é aquela pessoa que todo dia está enchendo as paciências da esposa, né? Maltratando a esposa, né? Sendo grosso com a esposa, sendo mal educado, né? Sendo às vezes violento com a esposa, né? Tem gente que chega a esse ponto, né? De agir com violência, né? Até física, né? Mas isso é uma coisa que não pode acontecer, né? Você tem que ser uma pessoa, nós temos que ser pessoas do bem, né? Mas nós sabemos pela Bíblia que Cristo morreu na cruz do Calvário por causa dos pecados da humanidade, da nossa justiça. Então é possível, você mesmo que foi injusto até hoje, você pode se voltar pela fé em Cristo, Deus pode perdoar os seus pecados em Cristo, e você, a partir daí, que praticava injustiça, agora você vai praticar a justiça, vai ser uma pessoa do bem, vai ser uma pessoa que vai praticar a justiça doravante, né? E você pode ser justificado em Cristo, né? Graças a Deus por isso, né? E em Mateus 25:46, para nós encerrarmos o tópico, disse Jesus, né? Porque em Deus fala nesse tempo, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, é importante, Deus está colocando esse canal no ar aí, né, para nós aprendermos que é importante nessa vida humana nós somos pessoas justas. No mínimo, pessoa justa. No mínimo, isso é o mínimo necessário. Ser justo é o mínimo necessário. Você pediu um dinheiro emprestado para uma pessoa, R$100, o certo é você pagar esses R$100. Né? Você não pode pegar um emprestado, né? E você pode pagar e você não paga. Dando chapéu no outro. Né? É injustiça, né? E a Bíblia diz que os injustos não entrarão na vida eterna. Certo? Você não pode assumir um compromisso com uma moça, com uma mulher, né? Uma moça, seja um homem, uma mulher, uma moça ainda virgem ou uma mulher, né? E você assumiu um compromisso com ela, de viver com ela, de amar ela, né? Até nos casamentos existe muito isso, né? O juiz de paz lá, né? Ou o sacerdote que está casando você lá, naquela cerimônia ali que eles fazem, né? E geralmente eles perguntam, você promete amar a sua esposa, Maria, aqui, até na saúde, na doença, e a pessoa, sim, eu prometo, né? A pessoa, e vice-versa, né? Pergunta para a moça, né? Você promete amar o seu marido na saúde, na doença,
em toda situação, ser fiel a ele. Ah, sim, eu aceito. Só que depois a pessoa torna-se infiel, né? Injusta com o marido. Às vezes casa, aproveita a juventude da mulher, né? A beleza dela, e quando a mulher às vezes perde aquela beleza quando casou, o cara acha outra mulher mais bonita e larga a mulher dele, deixa ela lá, às vezes em situação precária, abandonada, né? Você está cometendo injustiça, né? Não deve ser injusto. Deve viver. Se você assumir um compromisso, você tem que viver, você tem que cumprir a sua parte. E os justos vão herdar a vida eterna, vão para o novo céu e nova terra, né? Aí a pessoa fala assim, ah, não, mas viver com a minha mulher é difícil, é sofrido, ou viver com meu marido, ele tem esse, mas o sofrimento tem peso de glória, né? Nós temos que aprender que as pessoas que sofreram nesse mundo por causa da justiça, por causa do amor, né? De você ser uma pessoa que ama, que gosta, você sofre, né? Você passa privações, você às vezes abre mão do seu direito, né? Para evitar uma guerra, uma situação difícil, né? E você passa por um sofrimento, mas o sofrimento tem peso de glória, né? O sofrimento na vida eterna vai ter peso de glória, né? Quem muito sofreu, muito vai ser glorificado na eternidade, né? Na eternidade existe glória, vamos aprender isso, né? Na eternidade existe glória, né? Não é para nós deixarmos que às vezes a gente não quer sofrer e a gente pula do sofrimento e dá um prejuízo para outra pessoa, né? Não, mas às vezes você vai sofrer, às vezes tua esposa é difícil viver com ela, mais complicado, mas vamos ter paciência, pedir a Deus graça, misericórdia, né? Para nós podermos viver com a nossa esposa, com o nosso marido, ou viver com nossos filhos, ou viver com nossos pais, né? Cuidar dos pais, às vezes os pais ficam velhos, né? Os pais adoecem, ficam velhos, e os filhos vão ter trabalho, né? Às vezes, por causa do teu pai idoso, tua mãe idosa, você às vezes é privado de ter direito de você viajar, passear, você não pode deixar seu pai e sua mãe sozinho, né? E aí você pega, tem filhos que abandonam os pais, né? Ah, não, vamos embora daqui, se vira aí, velho, não tem nada a ver com você. Não, você deixar perder, se nós perdemos coisas nessa vida, por causa da justiça, do amor, tem peso de glória na eternidade. Deus vai glorificar você por isso. Então vamos permanecer na justiça, no amor, no bem, né? Na equidade, né? Vamos ser pessoas corretas, já começa dentro do nosso lar, né? Junto com o nosso marido e mulher, pai e filhos, né? Com nossos vizinhos, nossos amigos, nossas pessoas que convivem, nossos parentes, né? E também com os nossos semelhantes que nós nem conhecemos, né? Vamos ser justos para com todos, né? Não vamos nos aproveitar da pobreza dos outros para tirar vantagem. Não vamos aproveitar da ignorância dos outros para tirar vantagem. Tem muita gente que faz isso, né? Se aproveita de uma pessoa pobre, um velhinho aí, engana ele, né? Aproveitando nós vemos aí isso todo dia nas reportagens aí, né? Os idosos são enganados, né? São pessoas espertas, né? Que o cara não entende, o cara muda aí, muda o valor, ele digitou isso, agora quanto valor aí, o velho, a pessoa nem consegue enxergar e você tira vantagem sobre ele. Mas isso daí é injustiça, né? Os injustos, diz a Bíblia, que praticam injustiça nessa vida, não entrarão no reino de Deus, né? Não vão entrar na vida eterna, nesse novo céu e nova terra, onde os justos vão habitar para sempre, né? Então não vamos trocar a eternidade de bem-aventurança por prazeres terrenais da vida humana, né? Que às vezes você vai ter até glória nessa vida, vai ter um carro bonito, uma casa bonita, vai ter uma roupa bonita, mas quanto tempo vai durar? 50 anos? 60 anos? Agora você vai morrer, você não leva nada, né? Mas se você sair desta vida como uma pessoa justa, um homem do bem, está reservado para você um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça de Deus, que Deus vai dar aos homens justos que viveram aqui na terra. Amém? Graças a Deus, muito obrigado pela audiência, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que continue nos ajudando a ter paciência, desejo no nosso coração de ouvir mais também, né? Que Deus nos guarde de tantos perigos, tantos sofrimentos que tem no mundo, né? Que Deus nos ajude, que nós possamos permanecer na justiça de Deus, buscando ser uma pessoa do bem, né? Para que nós sejamos dignos da vida eterna, né? Vamos aprender com mais cuidados futuramente essa questão da filiação e outros tópicos, para a gente ir aprendendo com mais detalhes, né? Não é no tópico, que agora está lá 1 hora e 23 minutos, nós vamos conseguir esgotar essa grandiosidade do ensinamento de Deus, né? Vamos precisar de usar muitos tópicos, muitas horas, muitos dias, muitos anos, se Deus permitir, para que nós entendamos o plano de Deus e saiamos daquilo que não é verdade. Disse Jesus, conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Vai libertar nós de quê a verdade? Da mentira, né? Do engano que existe no mundo. No mundo tem engano, está claro, né? No mundo existem coisas enganosas, né? Mas nesse canal vamos, pela misericórdia de Deus,
iluminados pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus que nós estamos lendo, que é a Bíblia, que contém a palavra de Deus, né? A Bíblia contém a palavra de Deus, né? Nós estamos sendo iluminados pela palavra de Deus, por meio do seu Espírito, né? E graças a Deus pelo desejo que temos de ouvir, né? Muito obrigado, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo, que Deus nos ajude sempre, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.